No inverno japonês de 1989, em um período pré-revolução tecnológica, quando o Japão ainda não era uma potência da tecnologia, em um vilarejo rústico aconteceu um dos maiores mistérios daquele país. Um jovem promissor é encontrado no lugar mais inimaginável de todos, dentro de um vaso sanitário. A pergunta que não queria calar no Japão era: como ele foi parar lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mirla Prado e você está no meu canal, o canal da Fatos Sinistros. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar uma história realmente muito diferente e que é um verdadeiro mistério no Japão. Então eu espero que vocês me ajudem a tentar resolver esse caso. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer aqueles pedidos de sempre para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E quem já for e não tiver ativadas as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Se você puder deixar o like, deixa agora no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. O nosso canal, que é só um bebezinho e está começando a engatinhar. Pode ser? Então, bora para a história. Em 24 de fevereiro de 1989, o imperador Hirohito, que esteve no poder por 63 anos, faleceu, parando assim o Japão, onde foi decretado luto de 6 dias. Assim, todos foram mandados para suas casas, incluindo a professora Yumi Tanaka, da escola primária Toro Village, na aldeia de Miyakoji, distrito de Tamura, em Fukushima. Assim, a professora, que durante os dias de trabalho morava em um dormitório próximo à escola, aproveitou os dias de folga para ir para casa visitar seus parentes. Esta, então, não voltou à área até o dia 28. Naquele dia, após passar o dia dando aula, no final do trabalho, Yumi retornou ao dormitório para descansar. Certa hora, ela resolveu ir ao banheiro, que ficava ao lado de seu quarto. Chegando lá, a iluminação não era muito boa. Yumi, então, foi usar o mictório. Mas eu preciso explicar que nessa época, no Japão, era mais comum aqueles vasos que ficam no chão, onde precisamos nos agachar para usar. E como estamos falando de um vilarejo em 1989, os banheiros daquela região não tinham um sistema muito, digamos que moderno, que na verdade não são nada comuns para a nossa realidade atual. Reparem que o mictório era composto por um vaso no chão e uma tubulação em formato de U que começava no banheiro e desencadeava na parte externa do prédio, onde regularmente alguém ia retirar os dejetos de fezes e urina que ficavam armazenados na parte central do cano, que funcionava como uma fossa. Acontece que antes de sair do banheiro, mesmo que em um ambiente um pouco escuro, Yumi substancialmente olhou para o vaso e percebeu que tinha um objeto dentro dele, que parecia ser um sapato masculino. Yumi ficou curiosa e nervosa ao mesmo tempo com aquilo, pois ela morava sozinha naquele dormitório, sem falar que antes do funeral do imperador, todos os banheiros dos dormitórios foram esvaziados. Impaciente, a professora foi para o lado de fora para verificar o que continha naquela tubulação. A tampa da boca do tubo estava aberta e 2 pés masculinos poderiam ser vistos claramente, mesmo que à noite. Ela gritou e, por um momento, seus colegas de dormitórios próximos correram para ver o que estava acontecendo. Assim, a polícia foi imediatamente chamada. Uma descoberta sinistra. Quando a polícia chegou,
Todos ficaram perplexos com o que estavam vendo. Foi tentado de todas as formas tirar aquela pessoa dali, mas sem sucesso. O homem estava preso. O que ninguém conseguia entender era como ele tinha parado ali, já que, segundo os dados divulgados pelo governo do Japão, a média da largura dos ombros dos homens adultos naquele país eram de 40 centímetros, enquanto a abertura do tubo externo era de apenas 36 centímetros, ou seja, a extremidade do cano era muito pequena para uma pessoa passar. Teria ele conseguido entrar lá por conta própria? Como os policiais não conseguiram tirar ele sozinhos, eles tiveram que chamar os bombeiros, que já estavam cientes que se tratavam de alguém sem vida. Então, devido a isso, eles só chegaram no dia seguinte. Não esquecendo, gente, que a gente está falando de um vilarejo no Japão em 1989. Então, a infraestrutura não era das melhores. Por isso, com certeza não tinha bombeiros na área. Quando os bombeiros chegaram, foi preciso usar uma escavadeira e um guindaste para retirar todo o cano e somente depois cortar o tubo, que era de cimento. Isso tudo porque era impossível retirar o homem dali de outra forma. Para ainda deixar o fato ainda mais sinistro, após a abertura daquele cano, se percebeu que a postura do homem era extremamente estranha. Ele estava em posição fetal, sem a parte de cima da roupa, e abraçado à sua camisa, que estava dobrada. Ele também estava descalço e um dos sapatos estava no rosto dele, enquanto o outro ninguém sabia onde estava. Assim que o corpo foi retirado, a polícia foi extremamente negligente com a preservação das provas. Para que a autópsia fosse realizada, foi necessário lavar o corpo 2 vezes, pois, como vocês devem imaginar, ele estava bastante sujo, porque por mais que o vaso fosse esvaziado, a tubulação continuava suja, cheia de restos de fezes e urina. Após a autópsia, foi detectado que o corpo tinha apenas pequenos arranhões nos cotovelos e em parte dos joelhos, e sem nenhum outro tipo de trauma, o que automaticamente fez os investigadores descartarem que ele tinha sido colocado ali à força, pois caso isso tivesse ocorrido, o corpo teria muito mais dilacerações e provavelmente partes quebradas. A causa da morte foi concluída como hipotermia, levando ao sufocamento devido à baixa temperatura, pois foi constatado que o homem permaneceu em um ambiente de baixa temperatura por muito tempo, obstruindo assim seu sistema respiratório, o deixando incapaz de respirar. De acordo com a rigidez do corpo, foi determinado que ele perdeu a vida mais ou menos pelo dia 26 de fevereiro, 2 dias depois de Umi ter viajado. A perícia também concluiu que se a professora não tivesse percebido algo estranho ali, o homem provavelmente nunca seria descoberto, pois mesmo que ele começasse a apodrecer e emitir um cheiro ruim, isso se tornaria muito discreto devido ao forte odor das fezes que ficavam armazenadas ali. Então, depois desse resultado, a possibilidade de força externa, no caso do corpo ter sido forçado a entrar ali, foi completamente descartada pela polícia. Quem era a vítima? Depois que o homem foi limpo, ele logo foi reconhecido e se tratava de Naoyuki Kano, de 26 anos. Ele era um funcionário da empresa de manutenção de energia nuclear, que trabalhava na usina de Fukushima. Sim, a mesma onde aconteceu um acidente nuclear em 2011. Kano era um rapaz muito popular no vilarejo, pois ele sempre que pediam ajudava os aldeões necessitados. Ele era visto como um rapaz muito caridoso e prestativo.
Ele também era ministro de entretenimento e atividades do Clube da Juventude da aldeia. E o mais interessante é que ele era amigo da professora Yumi e seu namorado. E eles também tinham os mesmos interesses políticos. Kano, inclusive, já havia ajudado a resolver uma situação desagradável, onde a professora estava sendo assediada por uma pessoa que vivia fazendo ligações anônimas para ela. Kano, então, estava ajudando a identificar quem era essa pessoa. Gente, as informações que eu colhi, elas não são muito precisas, tá? Mas segundo boatos, ele teria descoberto quem era o perseguidor. E Yumi chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas esses fatos não são confirmados. Porque, gente, a verdade é que esse caso só consta em fontes japonesas e em fontes em inglês. Acontece que eu não falo japonês e eu precisei usar o tradutor para isso, o que obviamente não foi uma tradução perfeita. Sem falar que provavelmente o jornalismo naquela época, naquela região, não era uma coisa, vamos dizer assim, tão boa, né? Já as fontes em inglês, eu acredito que eles passaram pelos mesmos problemas que eu passei na tradução. Então, realmente, as informações elas não são muito precisas. Resumindo, gente, Kano era aparentemente, ao menos, um bom amigo do casal. Mas até onde essa amizade era verdadeira? O desaparecimento. Kano foi visto pela última vez às 10 da manhã de 24 de fevereiro, 4 dias antes dele ser encontrado sem vida. Ele saiu de casa depois de avisar ao pai que iria dar uma volta. Naquela noite, ele não voltou para casa. No entanto, isso não alarmou seus pais, já que ele tinha hábito de passar a noite fora. Depois de 3 dias sem ter notícias do filho, os pais de Kano o procuraram e encontraram seu carro largado em uma fazenda, pois o automóvel aparentava ter sido abandonado às pressas, já que as chaves ainda estavam na ignição. A uma distância bem considerável do carro, foi achado uma banda de sapato que Kano usava no dia de seu desaparecimento. É importante, gente, eu ressaltar que essa fazenda se localizava a quilômetros do banheiro onde Kano foi encontrado. Aí surgem mais questionamentos. Por que uma pessoa largaria seu carro tão distante, no meio de uma neve, perderia uma das bandas do seu sapato para ir para o seu destino final, uma fossa de banheiro? Estaria ele fugindo de alguém? Teria ele sido levado por terceiros até aquele banheiro? Ou Kano teria surtado? Que pessoa andaria conscientemente no meio do frio, sem uma das bandas de sapato, para espiar alguém em um banheiro? Depois de todos esses fatos bem cabulosos, a polícia começou a investigar as pessoas que poderiam ter tido algum contato com ele algumas horas antes, mas não havia sinal nenhum de um suspeito. Baseado no fato de ter sido constatado pela perícia que não houve violência contra Kano, a polícia concluiu que ele entrou lá sozinho por livre e espontânea vontade, concluindo-se que o fato foi um acidente. Mas a população ficou incrédula com esse resultado. Por isso, teorias do que aconteceu com Kano começaram a surgir. Kano era um pervertido. Como a polícia não conseguiu encontrar nenhum indício de que houvesse um terceiro envolvido no caso, começou a se conjecturar que o homem provavelmente era um pervertido que gostava de espiar mulheres. Esta também foi a razão pela qual a polícia encerrou o caso na época. Mas enfim, gente, cada um com as suas ideias. Devemos observar também o fato do carro abandonado a quilômetros do banheiro onde ele foi achado e na chave que ainda estava no automóvel. Essa teoria chateou muitos pais de Kano
que afirmavam que seu filho não era um pervertido. A própria comunidade local, ao qual Cano ajudava bastante, se recusou a acreditar nisso, pois, segundo eles, o rapaz era uma boa pessoa, uma pessoa honrada. Vocês sabem que no Japão a honra é algo muito importante, né? Mas quanto ao fato dos pais dele se recusarem a acreditar nisso, enfim, é pai, né, gente? Um pai e uma mãe nunca vai querer acreditar numa situação dessa, que seu filho é capaz de fazer isso. É normal, enfim, sigamos. O envolvimento de Yumi. Outra coisa estranha desse caso foi o fato do homem ser encontrado no banheiro de uma amiga. Estaria a professora envolvida nisso? As pessoas na época acharam isso muito estranho, assim como também o fato de Yumi, mesmo em um ambiente escuro, ter conseguido ver um sapato dentro do vaso. Eles acharam estranho também Yumi ter se dado ao trabalho de ter saído do prédio para verificar a fossa pelo lado de fora. Segundo os conspiradores, era como se ela esperasse encontrar algo ali. Gente, mas sinceramente, eu não acredito nessa teoria. Porque observem bem, por que a professora se daria ao trabalho de colocar o homem em seu próprio banheiro e depois alertado a polícia para algo que provavelmente nunca seria descoberto? Para mim, não tem lógica. Queima de arquivo. A maioria das pessoas da região acreditava que o que aconteceu com Cano tinha motivação política. Para ser mais direta, estava ligado às eleições na aldeia, que tinham acontecido há apenas 2 semanas. Não sei se vocês se lembram, mas Cano, além de ser um líder juvenil, ele também trabalhava na empresa que fazia a manutenção da usina de Fukushima, mesmo a usina que gerava muitos debates políticos entre os membros políticos da aldeia. A situação e a oposição tinham opiniões políticas diferentes sobre a expansão da usina nuclear de Fukushima para a vila. A oposição acreditava que isso beneficiaria economicamente a aldeia. Mas o atual chefe da aldeia estava preocupado com os efeitos da usina na saúde dos moradores, que a gente sabe que é muito perigosa. Mas aí vamos para a parte que nos interessa. Acontece que 2 meses antes da partida de Cano, ocorreu um pequeno acidente na unidade 3 da usina nuclear de Fukushima. As pás de canal na bomba de circulação do reator caíram, afetando a operação normal do reator. No entanto, assim como ocorreu em Chernobyl, essa situação foi ocultada pela Tokyo Electric Power Company, que é a companhia de energia lá. Esta demorou um tempo para anunciar o que havia ocorrido, devido ser um período de eleição na região. Eles não queriam que a usina parecesse insegura. Então, 2 funcionários da empresa de manutenção foram enviados para fazer uma inspeção e manutenção na usina. Um deles foi Cano e o outro foi um colega de Cano, o qual o nome não foi revelado. Acontece que os teóricos acreditam que os rapazes descobriram algo muito ruim na usina. Essa teoria é reforçada pelo fato de que, 1 mês após a inspeção, esse colega de Cano tirou a própria vida, enquanto pouco tempo depois foi a vez de Cano. Essa teoria dizia que políticos favoráveis à usina e talvez membros da própria empresa onde Cano trabalhava, ou até alguém que não tinha interesse que tais informações vazassem, pudesse ter ligação com a morte do rapaz. Então, eu vou deixar esse debate para vocês nos comentários. Quem sabe alguém venha com uma teoria bem lógica desse caso
Então eu vou fazer assim com vocês. O comentário que eu achar mais plausível e possivelmente genial, porque realmente o caso é muito complicado, eu vou fixar no topo. Eu espero que esse comentário surja. Pode ser? É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje, um super mistério japonês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a quem ficou até aqui e a quem não ficou também. Recebam toda a minha gratidão e até semana que vem. Ah, deixa os aplausos no comentário se você ficou até aqui. Até semana que vem.